Seja muito bem-vinda à nossa semana da especialista em bolsa em crochê. Eu estou muito feliz em poder estar aqui com você, compartilhando desse momento. E mais feliz ainda por saber que você aceitou aí o meu convite para você fazer parte dessa semana, que é uma semana onde nós vamos aprender aí como aprimorar nossas habilidades no crochê, como a gente crescer mais em conhecimento nessa arte, que é uma arte tão abrangente, é uma arte tão universal, é uma arte assim tão bela, onde nos traz assim tão boas coisas. Então, para mim é um prazer, uma alegria, é uma satisfação muito grande poder estar aqui com você nesse momento onde nós vamos aqui passar juntas durante esses dias. Mas deixa que eu me apresentar. Eu sou Beni Lima, eu sou artesã, especialista na arte do crochê. Há mais de 30 anos que eu pratico o crochê e eu aprendi a arte do crochê por volta lá dos meus 8 anos de idade com a minha mãe. A minha mãe foi a grande incentivadora para que eu aprendesse essa arte. Eu aprendi então com ela, que me ensinou ali os meus primeiros pontos. Foi ela que colocou nas minhas mãos ali a oportunidade de eu conhecer essa arte, de eu aprender essa arte, de eu praticar essa arte. Então, foi lá com a minha mãe que eu comecei tudo. Eu sou uma pessoa que gosto de criar as minhas próprias peças, né, em crochê. E durante a minha vida eu aprendi a fazer vários tipos de peças de crochê. Inclusive, eu e minha mãe, nós tínhamos assim muitas coisas em comum em relação ao crochê que nós fazíamos, porque a minha mãe, quando ela me ensinou a fazer o crochê, então, de certa forma, ela passou assim, tipo que se responsabilizar pelas encomendas que ela conseguia ali trazer para que eu e ela juntas trabalhássemos aquelas peças de encomendas ali que ela trazia. E dentre essas peças de encomendas que minha mãe sempre trazia ali para a gente confeccionar, já que agora ela tinha conseguido comigo uma parceria, né, para a gente trabalhar juntos, a minha mãe sempre trazia nessas encomendas as coxas de cama, né? A gente fazia muita coxa de cama para vender. Essa foi uma das peças que eu mais fiz, mas a minha mãe para vender. Mas dentre essas peças ali estavam também as varandas de rede, ali estavam as almofadas, ali estavam as toalhas de mesa e vestuários em geral. Ali nós tínhamos muitas peças de vestuários em geral que a gente fazia por encomenda. Mas a minha primeira peça de crochê propriamente dita, que eu fiz assim que minha mãe me ensinou ali as primeiras correntinhas, o meu primeiro ponto alto, a minha primeira peça mesmo que eu consegui fazer foi uma blusinha, um corpozinho assim de uma blusinha que minha mãe me propôs fazer, e ela disse para mim que quando eu terminasse de fazer ali aquela peça, que seria ali o corpozinho de um vestido, ela, como na época costurava, era costureira, ela disse: eu vou costurar uma saia de tecido e vou aí costurar nessa sua peça de crochê e você vai ficar aí com um lindo vestido. Então eu toda feliz, toda eufórica, né? Botei mesmo pra cima e fiz aquela peça que minha mãe determinou que eu fizesse com as medidas que cabiam ali no meu corpo. E quando estava pronta, eu apresentei a minha mãe. Minha mãe me parabenizou, né, pelo meu trabalho, pelo meu empenho. E ela, como prometido, ela costurou ali aquela sainha e colocou lá naquela pecinha de crochê e me entregou ali um lindo vestido. Então, eu me senti com isso a criança mais feliz da face dessa terra.
porque eu estava ali com a minha primeira peça de crochê, estava ali exibindo a minha primeira peça de crochê, principalmente entre as minhas amiguinhas, minhas coleguinhas que não tinham a mesma habilidade que eu, né? Então eu me senti assim uma garota muito feliz, uma menina muito importante, eu diria assim, porque eu estava ali confeccionando a minha primeira peça de crochê, que era meu vestido, né? Então isso me fez muito feliz. Diante disso, eu e minha mãe, a gente sempre estava ali fazendo esse jogo de trabalhos, né? Tá sempre trabalhando, né? Com as peças, de diferentes peças. E a minha mãe, ela gostava assim, de vez em quando viajar, né? E eu me lembro que uma determinada vez a minha mãe fez uma viagem. E quando ela retornou, ela trouxe de novidade as solas de umas sapatilhas e já trouxe linha e já trouxe aquela receitinha daquela sapatilha para a gente fabricar então aquelas sapatilhas. E nós fabricamos muitas sapatilhas, vendemos muitas sapatilhas. E a minha mãe sempre gostava de novidades. Então, um determinado dia, a minha mãe me apareceu com uma bolsa de crochê. Eu vou até mostrar aqui para vocês, porque eu guardo até hoje aqui está, até hoje essa receitinha da minha mãe. Isso aqui foi uma criação, né, que ela fez aqui, que ela criou. Minha mãe me apareceu com essa bolsa de crochê, né, que ela criou, e eu simplesmente me apaixonei pela bolsa de crochê. Eu simplesmente fiquei encantada. E eu logo quis que minha mãe me ensinasse aquela bolsa de crochê. E minha mãe prontamente me ensinou. E dali em diante eu passei, mas a minha mãe, a confeccionar muitas bolsas em crochê. E confeccionando essas bolsas, a gente vendia nossas bolsas, juntamente com as outras artes, mas essa época foi algo assim, que apareceu assim, foi uma novidade, né? Que apareceu na época aqui na nossa cidade e aquilo foi assim que mexeu muito com as mulheres da nossa cidade e as mulheres começaram a nos procurar para a gente confeccionar essas bolsas e isso foi algo assim maravilhoso, algo fantástico para nós e nós conseguimos assim faturar uma graninha muito boa com o nosso trabalho. E aquilo que na minha infância era apenas um hobby, né? Eu estava ali apenas aprendendo, se tornou tanto para mim como para minha mãe a nossa profissão e passou para mim ali ser a minha principal fonte de renda. Então desde a minha infância eu comecei trabalhando com crochê, ganhando dinheiro com crochê, ajudando a minha mãe a faturar o dinheiro para ajudar ali na nossa família desde essa época, desde a minha infância. E depois que eu fiz a minha primeira bolsa, então eu continuei, né, já na minha adolescência fazendo outras peças, mas as bolsas elas assim me ganharam de tal forma, as bolsas elas ganharam o meu coração que eu não consegui mais deixar de fabricar as minhas bolsas. E aí eu fiz disso assim mesmo a minha escolha, né? De todas essas peças de crochê, eu passei a me dedicar totalmente à fabricação das bolsas. O que eu quero dizer para vocês é que o crochê, ele passou a fazer parte da minha vida assim de tal forma que eu não consegui nunca mais deixar de fazer crochê. Daí então eu fui aprimorando as minhas técnicas, eu fui buscando mais conhecimento, eu fui me especializando cada vez mais nas minhas artes. E eu confesso aqui uma coisa para vocês. Naquela época que eu comecei a fazer crochê, as possibilidades de a gente buscar conhecimentos, novas técnicas eram muito escassas. Não é como é hoje, que você vai ali no YouTube e tal, você procura uma receitinha, você encontra com facilidade, você encontra uma pessoa que está ali te dando aulas gratuitas pelo YouTube, uma semana de aula gratuita e depois a pessoa tem ali um curso para te vender, para você se especializar, mas não tinha. A gente não tinha essa facilidade. O máximo que eu conseguia para aprimorar os meus conhecimentos, além de minha mãe, que sempre estava buscando alguma novidade,
quando ela podia encontrar essa novidade, o máximo que eu conseguia era uma revistinha. Isso quando muito me aparecia. Uma revistinha ali para me folhear, para me inspirar. Mas a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje. Não tinha ninguém para fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês, de vir aqui preparar essa semana com conteúdo, para dividir conhecimento com vocês, como eu estou aqui tentando fazer durante esses dias que eu quero passar aqui com vocês. Não tinha. Então, assim, o que me fez vir esta semana aqui dividir meu conhecimento de mais de 30 anos é poder trazer aqui não só o meu conhecimento, mas também a minha ajuda em dividir a minha arte, aquilo que aprendi com todas vocês que aqui estão, porque eu tenho prazer, né, de dividir, de repartir o meu conhecimento com todas aquelas que estiverem dispostas a estar aqui comigo, de me acompanhar esses dias que nós vamos estar aqui, para a gente aprender um pouco mais. E eu queria também dividir com vocês um pouco da minha história com o crochê, além dessa pequena introdução aí que eu dei acerca de como eu aprendi meu crochê. Mas antes de falar aqui sobre a minha história, eu queria detalhar mais só uma questão. Que olha, a minha mãe, ela foi a primeira pessoa, como eu já falei, que me ensinou a fazer meu crochê. Então ela me ensinou a fazer meu primeiro pontinho, em correntinha, meu ponto alto. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que para mim no começo não foi fácil. Eu tinha só 8 anos de idade, mas não era só pela questão da idade. Não foi fácil ali eu pegar naquela agulha pela primeira vez, eu pegar naquela linha pela primeira vez, eu pegar ali, tentar manusear aquela agulha, aquela linha, fazer minhas trancinhas, minhas correntinhas, meu ponto baixo, meu ponto alto. Não foi fácil. Como não é fácil para ninguém. A gente sempre encontra nas primeiras tentativas, a gente encontra um pouquinho de dificuldade. Para mim também não foi diferente. Eu tive minhas dificuldades, né, para poder iniciar ali no crochê. Porque no crochê ninguém pega na sua mão para você fazer. Você precisa se espelhar em alguém que está te ensinando, né? Então isso é o que acontece com o crochê. Então eu quero aqui desde já dizer para você que se porventura você que é iniciante, você achar que eu tô com dificuldade de pegar na linha, de pegar na agulha, não se preocupe com isso, viu? Porque eu também passei por isso. Eu sei o que é dificuldade na hora de começar o crochê, porque eu também passei por isso. Então já é aqui um alento que eu estou te dando. Não desista, não fique desanimada, porque você vai conseguir. Se eu conseguir, você também vai conseguir. Se eu aqui estou hoje te falando isso, é porque eu consegui, porque eu estou aqui. Então, mas o crochê, ele, além de ser a minha paixão hoje, por ser algo que eu quis muito aprender, o crochê ele se tornou algo assim tão importante na minha vida por inúmeras razões, inúmeras, né? Por ser uma arte que eu queria aprender, por ser minha principal fonte de renda, por ser os trabalhos manuais que assim me encantaram, por ser também assim algo que mudou a minha vida quando eu mais precisei, quando eu mais tive um momento mais difícil da minha vida. O crochê esteve presente para me auxiliar, para me ajudar, que foi quando eu tive depressão, que foi quando eu tive síndrome do pânico. Tem mais ou menos 15 anos que eu passei por esse momento muito difícil na minha vida. Eu tive depressão profunda, eu tive síndrome do pânico profundo, eu fiquei assim uma pessoa, eu diria quase que vegetando, porque eu já não me alimentava mais direito, eu já não conseguia mais nem cuidar de mim mesma. Eu sempre fui uma mulher que gostei de me cuidar, de me arrumar, de me vestir. Eu já não conseguia fazer mais essas coisas, eu já não conseguia mais cuidar da minha casa, eu já não conseguia mais cuidar dos meus filhos, do meu marido. Eu perdi o senso da razão, eu já não conseguia mais saber o que eu estava fazendo. Eu tomava muitos remédios controlados, já vários tipos. Eu visitava psicólogo, visitava psiquiatra. Eu fui internada
internada numa clínica de reabilitação pelo meu estado, que estava tão grave, tão grave. Eu surtava na rua, eu não recebia pessoas em casa, as pessoas, meus amigos, as pessoas que se aproximavam de mim, eu não recebia, eu tinha medo de conversar com pessoas, de receber pessoas, de tão grave que ficou o meu estado. Mas, graças a Deus, graças à minha família, graças aos meus filhos, graças aos meus amigos, graças às orações de todos aqueles que oraram por mim, graças a tudo isso, graças à minha força de vontade, à minha fé, à minha determinação, apesar de tudo, apesar da minha falta de lucidez muitas vezes, mas graças a tudo isso, a compaixão e a misericórdia, acima de tudo, de Deus, que eu consegui me recuperar. Deus usou todos os métodos para me ajudar a me recuperar dessa situação. E um dos métodos, além de tudo isso que eu já falei aqui para vocês, um dos métodos, aliás, 2 importantes métodos que eu considero que foram fundamentais para me ajudar a vencer a depressão e a síndrome de pânico, um deles foi a música, né? O ato de eu cantar, o ato de eu ouvir música, boas músicas, que mexia, que falava ao meu senso da razão, ao meu senso psicológico, isso me ajudou muito. E o outro foi o meu crochê, o meu bendito crochê, essa arte que Deus me deu lá na minha infância, que minha mãe me trouxe de presente, que Deus a usou para me dar de presente lá na minha infância. Agora, essa mesma arte que me acompanhou durante toda a minha vida, ela se fez presente, como um presente de Deus, mais uma vez, para me ajudar a vencer a depressão, para me ajudar a vencer a síndrome do pânico. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Por que eu estou contando aqui essa história toda para você? Antes de tudo, porque eu sei que aqui comigo tem mulheres que talvez estejam buscando aí no crochê um refúgio, um alento para sua angústia, para sua depressão. E eu quero dizer para você que o crochê, ele realmente é um remédio de Deus, ele é terapêutico, ele é antidepressivo, ele é anti-estresse, né? É terapêutico em todos os aspectos para nos ajudar, porque ele nos acalma, ele nos tranquiliza, ele mexe com o nosso psicológico, né? Nos fazendo ser pessoas mais tranquilas, mais calmas, mais habilidosas, né? Pessoas mais ágeis, né? No pensamento, ele mexe com tudo isso com a gente. Então eu quero te dizer que você realmente está com a terapia certa em suas mãos, se você estiver passando por isso. E se eu aqui venci, você também vai vencer essa situação. E eu quero dizer então aqui para as nossas outras amigas que não estão passando por isso, espere em Deus que você nunca seja preciso passar. Mas se um dia que porventura alguém aqui que nunca passou por isso passar, entenda que tem cura, tem saída, tem solução, tem Deus para se compadecer de nós, e tem Deus para usar os seus métodos, os seus meios de nos curar, de nos trazer de volta para a razão. Mas eu sei que aqui também tem mulheres que nunca passaram por isso, eu sei que aqui tem mulheres que são mulheres aí de garra, de fibra, mulheres empreendedoras, mulheres que sonham em ter seu próprio negócio, mulheres que querem aí deslanchar aí por um novo caminho, quem sabe, está aí procurando um meio, uma forma de trabalhar, de ganhar o seu dinheirinho, de ajudar no sustento da família. Eu quero dizer que para você também, você está no lugar certo, que é aqui junto comigo para a gente aprender essas habilidades da arte do crochê e você também se tornar uma empreendedora, assim como eu sou uma empreendedora no crochê. E eu quero dizer também aí para você, amiga, que você nunca passou por isso. Você não sonha em ser empreendedora. Você quer apenas aí fazer o crochê como um hobby, porque você está aí querendo passar o seu tempo melhor com algo mais construtivo. E você simplesmente acha que o crochê vai te ajudar, né? Você passar o seu tempo aí de forma mais tranquila, mais habilidosa aí. Você também está no lugar certo. Você também seja bem-vinda aqui. Aliás,
todas vocês são aqui bem-vindas. Se você também é uma só iniciante no crochê, você nunca pegou nas suas agulhinhas aí, você está aqui por uma curiosidade, quer aprender também, você também é muito bem-vindo aqui. E digamos aqui, né, que você já é uma pessoa que faz crochê, né, e você aí faz crochê, mas você também tá assim meio que viajando, né, sem ter assim algo muito mais determinado no que fazer no crochê, não sabe ainda que peças você se dedica mais, né? Então eu quero te dizer que você está no lugar certo, porque a bolsa em crochê, ela é algo divino. Aliás, gente, as bolsas em crochê, elas se tornaram assim uma peça universal. A peça universal. Marcas famosas têm apostado nessa arte, na arte das bolsas, no crochê em geral, mas principalmente na arte das bolsas. E sabe por quê? Porque as bolsas, amigas, elas fazem parte da nossa vida como mulheres, não é verdade? As bolsas nos acompanham por todos os lugares. As bolsas, é nelas que a gente carrega os nossos pertences, né? É elas que ajudam a compor os nossos looks, né? Das nossas roupas aí. E as bolsas, elas são algo que as mulheres amam de paixão. Nós, mulheres, amamos as bolsas. Nenhuma de nós fica conformada só com uma bolsa. Tem uma demanda muito grande para quem quer ser empreendedora com as bolsas, porque o mercado de bolsa é algo que vai sempre ter, gente. Tem sempre mulher no mundo querendo bolsa. Então, é uma grande demanda que tem aí para as bolsas. E sem se falar que as bolsas em crochê são peças lindas e maravilhosas, porque são peças trabalhadas artesanalmente, ali onde a artesã coloca todo o seu amor, todo o seu carinho, todo o seu cuidado, né? Então, eu amo de paixão, porque já amo mesmo. E as bolsas, ela tem tudo isso de bom para nos oferecer. Mas eu quero aqui dizer para você, mais ainda, que para a gente se tornar especialistas em bolsas de crochê, nós precisamos pontuar aqui algumas questões para a gente se tornar especialista em bolsa de crochê. Eu quero aí que você pegue um caderninho. Se você não puder pegar esse caderninho agora, porque você está aí ligadinha comigo, não quer sair daí, eu não quero que você saia mesmo. Você vai depois assistir esse vídeo novamente, porque ele vai ficar aqui até o final da semana. Você vai aí rever o vídeo e você vai anotar. Por favor, anote, para quando você precisar ali construir suas bolsas, você ter esses conceitos anotadinhos aí com você. Anote, por favor. Então, nós vamos pontuar aqui esses conceitos que a gente precisa aí aprender para que a gente possa, então, ser o que a gente está buscando ser aqui, que é especialistas em bolsa de crochê, né? Então, para isso, eu quero que você faça algumas anotações aí, para você buscar a qualquer momento que você precisar, para a gente, então, conseguir o nosso objetivo, né? O nosso alvo, que é ser especialistas em bolsas de crochê. Então, amigas, deixa eu começar primeiro. O que nós precisamos, então, para nos tornar especialistas em bolsas de crochê? A primeira coisa que eu quero que você escreva aí no seu caderninho, para você não esquecer, nós precisamos saber que contexto, que conceito a nossa bolsa ela foi feita. O que está por trás da criação da nossa bolsa. Esse deve ser o primeiro ponto. Quando, por exemplo, vamos aqui tentar entender melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Quando você olhar uma bolsa, seja num gráfico, seja numa foto, seja pegando nela aqui, como estou pegando na minha mão, seja de que forma for, quando você pegar uma bolsa, primeira coisa que você deve fazer, você olha bem essa bolsa. Você vai olhar bem essa bolsa. Essa bolsa é feita em que ponto? Que tipo de linha eu estou usando nessa bolsa? Por onde eu devo começar essa bolsa? Qual é a base que eu começo essa bolsa? Quer dizer, você já tem que fazer uma análise, né, da sua bolsa. Qual é o conceito
conceito que está por trás dessa bolsa. Esse é o primeiro ponto de partida. Sabe por que você tem que começar por isso aqui? Porque, amigas, se você ficar dependente apenas das receitinhas prontas, nada contra as receitas prontas, gente, nada contra. Mas se você quiser se tornar especialista em bolsa de crochê, você não tem que ficar presa só às receitinhas prontas. Porque se você ficar presa só às receitinhas prontas, você vai ficar uma mulher limitada. E você não vai dar asas à imaginação das suas próprias criações, para criar suas próprias bolsas. Aí você não vai saber, se você não tiver a receitinha pronta, você não vai saber quando criar uma bolsa daquela maior, quando criar ela menor. Quando você mudar ali, quem sabe, algum detalhe, né? Em vez de eu colocar, tipo aqui, uma alça dessa, eu vou colocar um outro tipo de alça. Se eu não quiser uma argolinha dessa aqui, eu posso fazer do próprio crochê. Mas aí, se eu não souber como construir a minha bolsa, os conceitos que estão por trás da construção da minha bolsa, eu não vou saber desenvolver uma bolsa por minha conta própria. Eu vou ficar sempre dependendo de uma receitinha pronta. E se eu não tiver essa receitinha pronta, eu fico limitada. Então, eu não consigo ser uma fabricante autoral das minhas próprias bolsas, porque eu estou presa, estou amarrada só uma receitinha que eu vi lá em determinado lugar, na internet, sei lá onde for. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa ter em mente. Vá verificar aí, observe, seja curiosa. Como é que nasceu essa bolsa? Onde ela começou? Ela tem alguma emenda? Ela começa da onde? Daqui? Ela começa... Seja curiosa, entendeu? Esse é o primeiro ponto. O segundo pontinho que você precisa aprender para você ser um especialista de bolsa em crochê, é de extrema importância você anotar isso, é que você precisa dominar os pontos básicos do crochê, entendeu? Olha, os pontos básicos, eles já estão aí para nós como um presente, como uma dádiva. Eles estão aí prontinhos para serem usados. Então, nós precisamos aprender os pontos básicos, dominar bem esses pontos básicos. E eu diria até que dominar bem o básico é até melhor, é até mais interessante, é até mais proveitoso do que você querer dominar os pontos variáveis, por exemplo, sem saber dominar os pontos básicos. E o ponto básico bem feito, ele é até bem melhor do que você não fazer ele bem feito. Você pode fazer ele muito mais elaborado e sair um serviço mais bem feito do que você querer outros pontos mais sofisticados e tal, e você não fazer aquilo de forma elaborada. Então, faça bem feito o básico. Olha, eu até digo que no crochê, às vezes, a maioria das bolsas, elas têm apenas um único ponto. E esse único ponto bem feito, básico, ele deixa o seu trabalho lindo, maravilhoso, desejável, se você fizer ele bem feito. Então, é isso aí, olha. Vamos trabalhar bem os nossos pontos básicos. E eu tenho mais um recadinho para dar para você. Se você é iniciante no crochê, o conselho que eu tenho para dar para você é que você comece o seu crochê usando um fio mais grosso. Eu comecei, quando minha mãe me deu o meu primeiro crochê, ela me deu agulha fina, linha fina, porque era o que a gente tinha na época. E com aquilo ali que a gente tinha que aprender. Mas hoje não, hoje a gente tem fios mais grossos, né? Nós temos o fio de malha, que é um fio muito bom para você começar a fazer o seu crochê. Inclusive, é por isso que nós vamos fazer a nossa bolsinha, né? Nossa terceira aula, nós vamos fazer a nossa bolsinha com o fio de malha. Por quê? O fio de malha, ele cresce mais rápido. O fio de malha fica mais fácil de você puxar o teu fio por dentro, né, do ponto, puxar, né, fica muito mais fácil. Ele rende mais, o teu crochê vai aparecer mais rápido e isso vai ser um incentivo a mais para você continuar fazendo o seu crochê sem desanimar. Para quem é iniciante, é uma boa dica. Eu comece aí com
um fio mais grosso. Então, aprendendo a dominar bem os nossos pontos básicos, a gente vai então estar se habilitando para fazer aí as nossas bolsas. E não existe. Bolsas não existe sem pontos básicos. E temos que dar muito valor a esses pontos básicos. Depois eu vou mostrar aqui para vocês que as minhas bolsas, a maioria delas, eu faço mais, são com meus pontos básicos. Eu pouco busco outros pontos, então os variáveis que a gente usa muito na confecção de bolsa. Eu uso também. Mas eu confesso que eu gosto muito dos pontos básicos. As bolsas ficam lindas, ficam maravilhosas. É fácil, é rápido de você fazer. Eu faço pontos mais elaborados, mas eu gosto muito dos meus pontozinhos básicos, porque deixa nossas bolsas também muito bonitas. E o nosso terceiro passo que a gente precisa ter em mente é que nós precisamos dominar todos os fios. É isso mesmo, os fios que existem no mercado. Vamos aprender a dominar esses fios, vamos usar os fios. Nós temos o fio náutico, nós temos o fio de algodão, que são os barbantes, nós temos aí o fio de malha e tantos outros fios. Tem pessoas que fazem bolsas com juta, né? As cordinhas, né? Você pode fazer bolsa. Eu já fiz bolsa até de sacolinha, cortei lá a sacolinha, fiz meu rolo de fio e testei, fiz bolsas e deu certo. Então, assim, a gente não pode se limitar. É porque eu gosto de fazer só com fio de algodão. Tem bolsa que fica muito bem com fio de algodão. Já tem bolsa que fica muito bem com fio náutico. Já tem bolsa que fica muito bem com um fio de malha. Então, entenda, não se limite, trabalhe todos os fios, domine todos os fios, porque fazendo isso, você vai estar trabalhando bem os designs da sua bolsa, você vai ter uma variedade maior para que as suas clientes aí, para quem quer trabalhar com crochê, elas tenham mais opções de escolha, porque você está oferecendo algo mais, você não está oferecendo só aquilo que você gosta, você está oferecendo aquilo que o mercado tem aí para nos oferecer, para a gente explorar mesmo esses fios. Então, aproveite a oportunidade para você trabalhar mais de um fio. Domine esses fios, entendeu? O outro ponto que eu quero que a gente tenha em mente aí é que você precisa dominar as bases. É isso mesmo. Nós precisamos olhar para as nossas bolsas e nós precisamos entender que nós precisamos ver como é que as nossas bolsas elas são criadas, como é a partir de que base a nossa bolsa está sendo feita. Então eu trouxe aqui algumas bolsas para a gente fazer umas análises aqui. Essas são as minhas criações. Olha, eu tenho aqui, por exemplo, uma base circular. Então entenda que no crochê tudo vem a partir de uma base, né? Se eu quero fazer um tapete, eu vou olhar se meu tapete eu quero ele quadrado ou eu quero ele redondo. Então, tudo funciona com as bases geométricas. No crochê, tudo é base geométrica. Então, olha, se eu quero fazer uma bolsa redondinha como essa, eu vou fazer duas bases redondas, vou juntar uma na outra e eu tenho uma bolsa. Simples assim. Se eu quero uma mochila, da onde vai nascer a minha mochila? Eu posso fazer uma mochila com fundo redondo? Posso. Eu posso, tipo como essa bolsinha aqui, ó, faço a minha base redonda, subo aqui a minha bolsa, aqui tá meu cordãozinho, eu posso colocar ele aqui de uma forma que eu possa usar ele aqui como uma mochilinha. Mas se eu não quiser uma mochila, eu só coloco um cordãozinho aqui e vou usar ela de ladinho. Então, o que vai determinar a minha bolsa é a minha base também. Se eu quero uma mochila como essa aqui que eu fiz, eu vou usar essa base aqui, uma base retangular. E aí, aqui vai nascer uma bolsinha. Vou subir e aqui já vai nascer uma linda mochila como essa que está aqui. Então, eu preciso atentar bem para a questão das bases. Porque as bases, ela é a base de tudo, já está dizendo, o nome é base.
é a base de tudo. Mas eu preciso atentar o que nas bases? As suas formas. Que formas eu vou estar usando para minha bolsa? A forma geométrica da minha base, ela vai fazer uma grande diferença no design da minha bolsa. Deu para entender? Então, isso são questões que a gente precisa dominar. Se você colocar isso na sua cabeça, na sua mente, entender que no crochê tudo vem de uma base geométrica, você vai ter mais facilidade para fabricar suas próprias bolsas. Você não vai ter dificuldade nenhuma, e eu te garanto que você vai conseguir fazer qualquer bolsa se você souber dominar essas questões que eu estou colocando aqui. Os pontos da gente, eles determinam como vai ficar a nossa bolsa. Se eu estou usando um ponto baixo, se eu estou usando um ponto alto, se eu estou usando um meio ponto. Então, eles também determinam como vai ficar a nossa bolsa, como vai ficar o design da nossa bolsa. E as bases também, elas não são diferentes. Se eu estou usando uma base quadrada, eu vou ter uma bolsa quadrada. Ou eu vou ter uma bolsa quadrada de uma outra forma, dependendo da forma como eu estou colocando essa base na minha bolsa. Então, as bases é algo que eu e que você precisamos dominar para a gente ter as nossas bolsas como fonte de nossa própria criatividade, sem depender só da receitinha pronta dos outros. Então, é isso que eu quero que você tenha em mente. Domine as bases. Outra questão que a gente precisa dominar no crochê, para a gente ser especialista em bolsa de crochê, especialmente aqui como especialista de bolsa de crochê. Nós precisamos dominar os aumentos e as diminuições. Nós precisamos dominar os aumentos e as diminuições. Como é que eu faço isso? Você poderia estar aí me perguntando, Beni, então como é que eu uno uma base quadrada com uma base triangular? Olha, é simples. A base, tipo aqui, ó. Vou mostrar bem aqui. Deixa eu ver se eu tenho outra bolsa aqui. Tipo aqui, ó. Ela não tá bem triangular, mas eu tenho uma outra bolsa ali mais em cima que ela é bem triangular. Os aumentos e as diminuições, elas servem basicamente para isso aqui, ó. Para eu criar uma tampa de bolsa com esse designzinho diferente aqui. Ele serve para mim, no caso aqui, ó. Da tampa dessa daqui, ó. Aqui ela tá toda retinha. Aqui ela já tem uma entradazinha aqui. E aqui ela já segue reto. Então, assim, é importante eu saber em que momento eu vou precisar de um aumento e de uma diminuição. E todo crochê tem aumento e tem diminuição. É impossível ter um crochê sem aumento e sem diminuições. Porque eu não vou trabalhar um crochê todo o tempo num formato só. Aqui, por exemplo, tenho aumentos. Para eu conseguir essa base, eu tive que trabalhar aumentos. Para mim trabalhar essa base aqui, eu tive que não aumentar mais os meus pontos. Eu tive que manter o meu ponto, a altura que eu escolhi aqui. Eu tive que manter esse ponto que eu escolhi. Então, aqui eu não pude mais aumentar. Se eu aumentasse, eu ia ficar com essa bolsa assim, aberta. Eu não ia subir reta. Então, eu preciso atentar para essas questões, Como aqui, por exemplo, aqui a minha bolsa, ela começou com essa base redondinha. Eu fui trabalhando todos os aumentos dela aqui, no fundinho. E aí eu dei uma subidinha aqui. Então aqui eu já parei de fazer o meu aumento. Aqui agora eu subi a minha bolsa reta. Então é preciso eu ter domínio sobre essas questões. Em que momento eu preciso aumentar, em que momento eu preciso diminuir, para que eu possa trabalhar os diferentes modelos de bolsa. É impossível trabalhar um crochê sem diminuições e sem aumentos. É impossível. No geral, o crochê vai ter aumento e diminuição em algum lugar. Ele vai ter. Em alguma bolsa, você vai ter que trabalhar o aumento e a diminuição. Porque não tem como você não trabalhar. Eu diria até que é impossível trabalhar bolsas ou qualquer coisa em crochê, basicamente sem aumentos e diminuições. Basicamente, na maioria, as peças vai ter aumentos e diminuições. E atrelada aos aumentos e às diminuições, nós temos o que mais?
nós temos os acabamentos. Nós temos aí os acabamentos. Os acabamentos, eles são fundamentais para a gente fazer uma bolsa. Por exemplo, eu fiz aqui a minha bolsinha, subi o corpo dela. Aí agora eu quero colocar uma alça na minha bolsa. Aqui no caso ela é uma mochila. Como eu vou fazer isso então? Então, isso nós chamamos de acabamento, né? Aqui é um acabamento. Eu vou ter que agora criar aqui a minha alcinha, eu vou ter que colocar aqui a minha argolinha, eu vou ter que fazer esse pequeno detalhezinho aqui que eu quero, né? Para minha bolsa ficar legalzinha. Eu vou colocar aqui o meu botão imantado, né? Então, assim, nessa daqui eu coloquei um botãozinho, eu vou colocar uma alcinha dessa, ou eu vou fazer aqui uma alcinha do próprio crochê. Então, assim, não tem como fugir disso. A gente precisa saber dominar os acabamentos da bolsa. Se não souber dominar os acabamentos, vai ficar impossível trabalhar essas bolsas, entenderam? Então, meus amores, eu trouxe aqui só algumas propostas. Tipo assim, a bolsa que nós vamos trabalhar, eu trouxe uma proposta para trabalhar esta bolsa, os acabamentos finais dessa bolsa, mas o que eu trouxe foi só uma proposta. Você pode aí trabalhar as suas ideias, você pode colocar o acessório que você quiser, você pode colocar o botão que você quiser, se você quiser colocar um zíper, você coloca, se você não quiser, você não coloca. Então, o que eu quero chegar aqui como conclusão desse nosso primeiro momento aqui é que se você colocar todos esses conceitos que eu falei aqui na sua mente, você vai conseguir fazer qualquer bolsa. Se você conseguir identificar os processos que estão por trás da construção daquela bolsa, você já vai estar dando um passo muito grande para você construir aquela bolsa. Se você conseguir dominar todos os pontos básicos, você já está dando um grande passo para você ser um especialista em bolsa de crochê. Sabe por quê? Porque a partir dos pontos básicos é que você vai aprender os pontos variáveis. Então, isso aí você vai aprender com o tempo. Existem milhares de pontos variáveis e você vai poder aprender isso pouco a pouco. Pouco a pouco você vai aprender que existem muitos tipos de pontos variáveis. Você não é obrigada a aprender logo os pontos variáveis. Basta que você aprenda os básicos primeiro. Domine bem esses básicos que você vai ter sucesso com suas bolsas. E depois, né, de dominar os seus pontos, de já saber em que conceito aquela bolsa foi construída, o que você vai precisar? Você vai precisar, então, dominar todos os fios, né? Pegar um fiozinho de algodão e fazer uma bolsa, pegar um fio de malha e fazer uma bolsa, pegar um fio náutico e fazer uma bolsa. Tem domínio sobre todos os fios. E depois, né, de você dominar os fios, o que outra coisa que você não pode esquecer? Dominar as bases geométricas, saber em que momento você vai usar aquela base. Se você quer uma bolsa redonda, como é que você vai usar aquela base redonda? Se quer uma bolsa quadrada, como vai usar aquela bolsa quadrada? Usar as bases também com os acabamentos. Você vai fazer uma tampa de bolsa, você quer botar uma base triangular, ou uma base retangular, ou uma base redonda, meia redonda, uma base oval. Então, existe várias formas de nós usarmos as nossas bases. E a gente precisa ter em mente o que mais também? Que nós devemos, então, saber como usar os nossos acabamentos, né? Precisamos saber em que momento nós vamos usar aí os nossos acabamentos. Porque se nós soubermos usar os nossos acabamentos, eles vão fazer uma diferença muito grande, né? Na hora que a gente for confeccionar nossa bolsa. Na finalização da nossa bolsa, os nossos acabamentos vão estar aí dando aquele toque final, aquele toque dos toques que a nossa bolsa precisa. Então, gente, eu espero que você tenha entendido os nossos segredinhos que eu trouxe aqui para você hoje, que é o ponto de partida para a gente ser especialista em bolsa. Começa por aí. Esse é o nosso ponto de partida. Então, que você entenda, que você coloque em prática,
que você reveja, que você anote para você não esquecer de forma nenhuma tudo aqui que eu lhe falei. Tem mais uma coisa que eu quero deixar para você aqui antes da gente se despedir aqui para o dia de amanhã, né? Que eu vou aguardar você lá. Cada um de vocês, não é para faltar, gente, pelo amor de tudo, não falta, porque senão vocês vão perder aulas importantes. É que vocês façam amostras. Gente, faça a amostrazinha de vocês. Se você quer confeccionar uma bolsa dessa daqui em grande escala, para você vender bastante, qual é o meu conselho? Faça uma de amostra e guarde com você. Deixe ele aí como o seu mostruário para você mostrar para suas amigas que você tem uma bolsa legal, interessante. Se você não quiser guardar a bolsa assim, mas tire uma foto, não sei, mas eu aconselharia que você tivesse a bolsa em mão. Guarde sua bolsinha como modelo para você saber como você confeccionou aquela bolsa, e aí você tem aquele modelo, né? Ali você vai conseguir ver onde você errou, onde você acertou, onde você precisa melhorar, quando você tem a sua amostra. Então tenha sempre à mão uma amostra do seu trabalho. Isso é fundamental, isso é de fundamental importância para você se tornar um especialista em bolsa de crochê. Eu quero finalizar aqui esse nosso momento porque amanhã nós vamos aprender os pontos básicos que a gente precisa para fazer a nossa bolsa, alguns segredinhos que talvez, mesmo que você já seja um praticante, talvez você desconheça, então não perca também essa aula. Na terça-feira nós vamos fazer a nossa queridinha, gente, nós vamos fazer a nossa linda bolsinha, então você não pode perder, gente, não perca as nossas aulas daqui pra frente, que a gente só tem a ganhar, viu? E eu queria finalizar aqui esse nosso momento, trazendo aqui para nós a lembrança de um filme que rolou aí, né, bastante tempo, aí nas nossas tardes de domingo, né? E o nome do filme, como todo mundo já vai relembrar quando eu dizer, era o filme Karate Kid. Eu me lembro que naquele filme existia um jovem que queria aprender karatê e ele procurou um instrutor, né, para aquele senhorzinho, né, que ia ser ali seu instrutor para lhe ensinar o karatê, para que ele ali pudesse participar ali, né, das competições de karatê. E quando ele procurou aquele senhor deu umas tarefinhas lá para ele. Qual era as tarefinhas? Ele tinha que lustrar carro, lavar carro, lustrar carro, pintar parede. E cada vez que o jovem voltava lá para o seu instrutor, ele dava outra tarefinha para ele fazer. E ele começou se chateando com aquilo. Que se ele queria aprender a fazer o quê? Lutar karatê, agora ele estava lustrando carro, pintando parede. Então ele se aborreceu com o seu instrutor. Ele achou que aquilo era um absurdo, que ele estava fazendo dele de palhaço. Ele não estava ali para ser palhaço, ele estava ali para aprender karatê. Mas então, quando ele se chateou, então o seu instrutor mostrou para ele que aquele movimento, ele já estava treinando karatê. Aquele movimento já era uma outra técnica do karatê. E aí, sabe qual foi o resultado disso? Quando aquele jovem entendeu aqui que tudo aquilo era para o seu bem, aquilo eram as técnicas que ele já estava sendo ensinado para dominar o karatê, aí sim, aí aquele jovem passou a treinar com mais garra, com mais amor, com mais paixão. E o resultado foi o quê? Ele se tornou, né, um grande especialista em karatê. O que eu estou querendo dizer com isso? É que se você sair daqui dessa aula hoje achando que não valeu a pena, achando que tudo que eu disse aqui para você não faz parte das técnicas e dos segredos para a gente se tornar especialista em bolsa de crochê, eu lamento dizer, você vai ser qualquer coisa menos um especialista em crochê. Mas se você entender e você confiar na sua instrutorinha aqui,
você vai sair daqui um especialista em bolsa de crochê. Entenda que esse momento ele é preciso, ele é oportuno para o teu crescimento como especialista em bolsa de crochê, ok? Então não desiste, que no final eu quero você comigo como especialista em bolsa de crochê, ok? Então, gente, eu te aguardo para amanhã, para a nossa aulinha que está imperdível. E até lá, ok? Fiquem na paz, tudo de bom e eu aguardo vocês amanhã.